todas as terras cantar ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível que falsos deuses, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e santuário. Amém. Deus é bom. Queridos, nós estamos pensando sobre a lógica do Evangelho, que é contrária à lógica humana, os nossos desejos. É impossível acomodar o Evangelho e seus princípios com os nossos desejos, tá? Com o desejo da carne. É impossível acomodar, ajustar com os nossos desejos, tá? Então, nós precisamos entender que se o Evangelho é a negação de si mesmo, é a negação de muita coisa que a gente deseja e que não é legal, porque nós não podemos confiar na nossa natureza, uma vez que o nosso coração é enganoso e terrivelmente corrupto. Isso está afirmado por Jeremias, profeta Jeremias, tá? Coração enganoso. Então, como diz João Alexandre, coração entre o bem e o mal, que distância haverá? Coração, um bandido ou um amigo? Talvez, quem o conhecerá? Né? Então, o coração é enganoso. E é dele, é de nossa natureza. Coração na Bíblia é a nossa natureza, é dele que vem os desejos que não conformam com o Evangelho. E nós precisamos entender isso, porque nós estamos percebendo que nossa fé, ela é posta em xeque, tem sido posta em xeque, tem sido testada a cada dia, certo? Testada a cada dia. E essa circunstância que a gente está vivendo é um teste para a nossa fé, certo? Muita gente que não entende o papel da igreja na vida da família, na vida do nosso crescimento espiritual, tá tranquilo, né? Tá bem, né? Muita gente que não entende o papel do culto dominical, o papel do culto semanal, o papel do encontro, o papel da comunhão. Tem muita gente que não entende isso e tá achando que tá tudo bem. E eu informo, como pastor, como sacerdote, como arauto do rei, como profeta de Deus, eu informo que é um equívoco grande e um risco maior ainda. Porque você precisa entender qual é o papel da comunidade cristã na sua vida, na vida de sua família. Você precisa entender qual é o papel do culto, né? Por que a gente se reúne todo domingo? Por que a gente se reúne toda quarta? Por que além de quarta e domingo a gente está sempre procurando algo para fazer que nos alimente, que nos fortaleça, que nos ponha em comunhão com Deus? Então, a nossa fé está sendo testada, certo? Então, eu acho que quem entende a necessidade, o papel, a importância, os benefícios da igreja, do culto, da comunhão, quem entende isso está desejoso de se encontrar,
desejoso de cultuar junto, de participar da ceia do Senhor, desejoso de louvar a Deus junto, né? Desejoso de dar risada junto, de chorar junto. Então, quem não entende isso, infelizmente está equivocado. Quem entende está desejoso, está querendo, né? E esse é um teste, né? Essa circunstância que a gente está vivendo é um teste. E muitas outras coisas estão surgindo por conta das lutas políticas que estão acontecendo no país, crises políticas que estão acontecendo no país, e muita coisa vai surgir. Na lógica do Evangelho de Cristo, hoje nós vamos falar que a fé é simples. A fé é simples e prática. E nós vamos ler um texto que está em Lucas capítulo 7, verso de 1 a 10. E com base nesse texto nós vamos pensar sobre a fé simples e prática. Tá? O texto está em Lucas capítulo 7, verso 1 a 10, diz assim: Tendo terminado de dizer isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo do centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor, o centurião, estimava muito, gostava muito dele. Ele ouvia falar de Jesus, enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: Este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vai, e ele vai. A outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado, admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. O servo foi curado, né? O servo foi curado. Jesus tinha acabado de falar no capítulo 6 sobre o verdadeiro amor, né? Um amor de verdade. No livro de Lucas, lá no capítulo 6, tem uma parte do Sermão da Montanha. É assim que Lucas registra. E Jesus começa a falar no 6, verso 34 a 36, sobre um amor de verdade. E em ter uma vivência prática como fruto da fé. No capítulo 6, verso 43 e 49, certo? Ele fala sobre uma vivência prática, né, da fé. Em seguida, encontra-se com este homem. Veja que coisa muitíssimo interessante. Jesus, no capítulo 6, ensina sobre o amor verdadeiro. Jesus fala sobre fé e a vivência prática da fé, ou seja, de colocar a fé em prática. E, em seguida, encontra esse homem, que não é do povo para o qual ele foi, para o qual ele veio, né? Não é do povo judeu, é um centurião romano. Um centurião é um oficial romano que tem autoridade sobre 100 homens, 100 soldados. Nessa história, tinha um servo, né, um desses não tem o nome do servo, não aparece o servo. Jesus não tem contato com o servo, mas esse servo é o alvo dessa história. Jesus fica sabendo que o servo do centurião está doente, o centurião pediu ajuda, e então Jesus o cura. E tinha os anciãos também nessa história, que são pessoas de idade que se constituíam em autoridades civis e religiosas. Eles eram autoridades
ali na comunidade. A sinagoga a qual ele se refere, os anciãos se referem, foi construída por esse centurião. Esse centurião era um homem de posses e ele então ajudou a construir a sinagoga para que esse povo cultuasse a Deus, né, ali tranquilamente, certo? Então, uma história interessante na qual, após Jesus ensinar sobre fé prática, fé vivenciada na prática, após Jesus ensinar sobre amor verdadeiro, o centurião aparece e dá uma demonstração de fé que deixa Jesus admirado. Admirado. Nós precisamos entender aqui algumas coisas para a gente prosseguir na nossa reflexão. O primeiro é que o apelo do centurião leva em consideração o mérito que o centurião achavam que os anciãos, achavam que o centurião tinha. Os anciãos achavam que o centurião tinha mérito, merecia que Jesus fizesse um milagre para ele, certo? E eles explicam, olha, ele ajudou a gente a construir a sinagoga. E como ele ajudou a gente, ele merece, faça isso por ele. Há aqui um contraste, porque os anciãos entendiam que as boas obras do centurião podia dar a ele um merecimento de um milagre. Mas não é isso que a Bíblia ensina, certo? A fé, ela é simples porque ela não é com base nos méritos que você possa ter ou construir. Não há mérito em nós. O mérito está em Cristo que morreu na cruz. Então a fé em si é simples, porque você não precisa fazer nada, porque ela seria complexa demais se você tivesse que fazer alguma coisa para merecer receber de Deus. Se você tivesse que fazer alguma coisa para merecer alguma coisa de Deus, isso seria complexo demais, porque o que você faria? Que presente você daria a Deus? Que presente você daria, certo, a Rainha Elizabeth? Se você fosse convidado para entrar no Palácio de Buckingham, lá na Inglaterra, na próxima terça-feira, quarta-feira, quinta, sei lá, né? Então você está sendo convidado e você é aniversário da rainha, você vai levar um presente para ela. Que presente você daria para a Rainha Elizabeth, certo? Bom, imagino que você teria muita dificuldade de decidir com base nos seus recursos e ainda que você tenha recursos, que presente você daria para a Rainha Elizabeth? Bom, é muito difícil, né? Você poderia dar qualquer coisa, mas se é difícil você pensar num presente para uma pessoa como a Rainha Elizabeth, não que ela seja alguém, um ser humano melhor do que qualquer outro, mas porque diante da sociedade ela ocupa uma posição de muita pompa, de muito não sei o que e tal. É por isso que a gente está usando esse exemplo. Mas imagine se você tivesse que dar um presente para Deus. Vamos lá, pense aí em que presente você vai dar para Deus. Senhor, Deus precisa de quê? Vamos lá. Você não sabe como é Deus, a gente também só sabe que Deus é espírito, que é poderoso e tal. Vamos lá, vamos pensar no presente para Jesus, porque Jesus se fez homem e esteve aqui entre nós. Um presente para Jesus, que presente você daria? Né? Jesus, simples do jeito que ele já dá uma indicação total, né, de que a simplicidade deve ser a marca de nossa vida e de nossa relação com ele. Mas é muito difícil você dar um presente para Deus, não existe uma possibilidade alguma de você dar um presente para Deus, portanto, significa que o mérito está em Cristo, certo? O mérito da nossa fé está em Cristo. Seria complexo demais, difícil demais, se eu tivesse que conquistar esse merecimento na minha relação com Deus, certo? Então, por isso que as relações humanas são difíceis e complexas, porque as pessoas se relacionam com base no mérito, certo? Com base no mérito. Se me agradou,
se me ajudou, se me entendeu, se não me contrariou, então eu continuo andando com essa pessoa. Mas se pisou no meu calo, se não fez o que eu queria, ou não agiu do jeito que eu queria, eu descarto e vou procurar outro. Na nossa relação com Deus, não é assim, certo? Então, os anciãos, eles chegaram para Jesus e apelaram para o mérito, como se construir uma sinagoga desse àquele homem o direito de receber qualquer coisa de Deus. Como se não fosse Deus que já tivesse dado a ele condições, né, de fazer qualquer coisa. Então, o apelo do centurião, ele não está de acordo, ele dificultaria a fé, ele deixaria a fé complexa, se assim o fosse, certo? Os amigos enviados pelo centurião salientam o sentimento de indignidade do centurião, porque o centurião manda um recado quando percebe que Jesus está indo para sua casa. O centurião diz: não sou digno de que venhas na minha casa, basta uma palavra e meu servo ficará curado. O centurião não se acha merecedor. O centurião não se acha digno. O centurião tem uma fé que não parte da sua condição, ainda que ele tenha feito alguma coisa pelo povo lá, os judeus, construído uma sinagoga. Ele não se acha merecedor. Ele não se acha digno. Ele não se acha digno de que Jesus entre em sua casa. Então, essa atitude do centurião surpreende Jesus. Deixa Jesus admirado. Porque ele não só diz isso, mas ele diz também que Jesus poderia dar apenas uma palavra e o servo dele ficaria curado. Porque ele tem gente sob a autoridade dele, sob o poder dele, ele pode dizer que vai, vá, e o cara vai, venha, e o soldado vem, e assim por diante. Então ele usa esse exemplo de comando, esse exemplo de liderança, esse exemplo de autoridade que ele tem sobre os soldados, uma vez que ele é um capitão, um comandante de 100 homens, certo? Então, ele usa esse exemplo para dizer, não, Jesus tem poder e pode simplesmente determinar. Quem pode determinar é Jesus. Quem pode ordenar é Jesus. E basta uma palavra que meu servo ficará curado. Então, isso é surpreendente por dois motivos. Primeiro, porque ele não se acha merecedor. Segundo, porque ele não é do povo de Israel. E Jesus disse, eu não achei fé desse tipo em Israel. Fé desse naipe, fé dessa estirpe em Israel, eu não achei. Certo? Isso é admirável, isso é tremendo, isto é uma fé simples, certo? Então os anciãos exaltam o centurião, mas o centurião se humilha. Então na mensagem enviada a Jesus através de seus amigos, o centurião se humilha, enquanto que os anciãos o exaltam, certo? Já o centurião exalta Jesus, informando e falando, comentando sobre o poder e autoridade de Jesus. O centurião, segundo o texto, nem foi na presença de Jesus, porque ele não se achava digno, certo? Então o centurião expressa sua fé afirmando que Jesus tem autoridade, que Jesus tem poder, que Jesus pode, e basta dizer uma palavra apenas. A reação de Jesus, a gente já comentou. Jesus reage ao pedido do centurião com admiração, certo? E Jesus fala da fé do centurião, compara a fé do centurião com a fé do povo de Israel, certo? E aí a gente precisa pensar, né? O que eu posso fazer para agradar a Deus? Bom, eu não posso fazer nada. Isso simplifica a fé cristã. Porque nós vivemos numa sociedade sincrética, né, de um sincretismo religioso, de uma mistura muito grande. Nós vivemos no Brasil, que é um país predominantemente cristão, de vários segmentos, e essa fé, essa religiosidade brasileira, ela é expressa, demonstrada de várias formas, e de formas muito complexas, muito
sacrificial, um jugo pesado, né? Um fardo que não é leve. E esta fé é demonstrada carregando cruz, contando bolinha, subindo escada, queimando vela. Essa fé é demonstrada com caminhadas de quilômetros e quilômetros, em muitos lugares, um sacrifício enorme, quase custando a vida para tocar num pedaço de madeira. Essa fé é demonstrada com, com datas e dias que não podem ser quebrados, manipulados. Essa fé é demonstrada com oferendas. Essa fé é demonstrada de várias formas e de forma muito complexa. Como se aquele a quem se adora não tivesse poder ou tivesse necessidade daquilo que a gente possa oferecer. Na fé cristã, aquele a quem adoramos não tem necessidade de nada que nós temos, porque não há nada que nós temos que ele não tenha dado, e como se ele não tem necessidade de nada que a gente possa oferecer, porque não tem nada que a gente possa oferecer que seja capaz de tornar cada um de nós, aquele que oferece, merecedor de qualquer coisa. Porque o mérito da nossa fé, da fé cristã, está em Cristo. É como se Jesus dissesse: eu faço todo sacrifício, você só basta crer. Por isso que na lógica do evangelho de Cristo, a fé cristã ela é simples. Ela não é representada por símbolos. Ela não é representada por rituais. Ela não é representada por nada, basta crer. Se você hoje ouvir a mensagem do Evangelho, se trancar no seu quarto e fizer oração entregando sua vida a Cristo, você será salvo. E é esse negócio simples que é a fé cristã. Mas nós, seres humanos, temos dificuldade com a simplicidade. Anote isso. Nós temos muita dificuldade com a simplicidade. Nós admiramos a simplicidade de um matuto do interior do Nordeste, mas não somos capazes de assumir aquela simplicidade para nós em nossas vidas. Nós admiramos a simplicidade de alguém que, por circunstâncias, teve que viver daquele jeito, mas nós não admitimos para ver nossas vidas. Veja a complexidade da vida. Veja a quantas coisas você está amarrado porque a vida se tornou complexa. E a fé, por sua vez, prejudicada pela complexidade da vida. Porque por muitas agendas, por muitos compromissos, por muita coisa que se faz, sua relação com Deus é prejudicada. E a fé perde a sua simplicidade, o exercício da fé perde a sua simplicidade, e essa simplicidade, que é característico da fé genuína, certo? É um incômodo para a vida da gente. O ser humano não sabe lidar com a simplicidade. Quantas pessoas já perguntaram: mas aqui na sua igreja não tem nenhuma cruz? Pode até ter uma cruz, mas se não tiver também não faz diferença. Não tem um altar? Como é que, né, vocês adoram um Deus que não vê, e não, como o povo no Egito também falava, né? Um Deus sem rosto, um Deus sem nome. Olha a simplicidade: Deus sem rosto e Deus sem nome. Nosso Deus é definido pelo adjetivo: o Deus criador, o Deus redentor, o Deus que é amor, amoroso, o Deus pacificador, o Deus libertador, o Deus que cura, o Deus todo-poderoso. Nosso Deus estabelece para a gente uma situação simples para as nossas vidas, mas o ser humano não consegue lidar com a simplicidade do Evangelho e ele tenta pagar aquilo que não se paga, comprar aquilo que não se compra. Não vamos conseguir comprar nem pagar a salvação, o amor de Deus,
com 100 cultos que a gente possa fazer, com os nossos dízimos, com a pintura da parede da igreja, a construção de uma sinagoga, de um templo. Não vamos conseguir pagar. Não fazemos isso para pagar. Fazemos tudo isso para expressar nossa gratidão a Deus por Ele ter feito o que fez por nós. Morreu na cruz. O seu sangue salvou-me. Seu poder libertou-me. A Deus seja a glória para sempre. Amém. Então, seguindo aqui, a gente precisa pensar que na lógica do Evangelho de Cristo, com base nesse texto, a fé procede de humildade. A fé que agrada a Deus procede de humildade. O centurião age com humildade, não vai à presença de Cristo e nem se acha digno de receber Cristo em sua própria casa. A fé procede de humildade. A fé, na lógica do Evangelho de Cristo, a fé simples é a fé humilde. Na lógica do Evangelho de Cristo, fé é reconhecimento de que não há merecimento no que fazemos. Se você acha que faz demais para Deus, ou que você faz demais para a igreja, ou que você faz demais para o reino, sei lá, você está equivocado. Porque não fazemos para merecer, mas fazemos para agradecer. Certo? E se você acha que está fazendo demais, que você está dando demais, que você, sabe, não dê, não faça. Porque não é esse tipo de relação que Deus quer ter com você. A relação que Deus quer ter com você é uma relação simples, uma relação de fé. Ele morreu na cruz, você crê nele, e como gratidão você louva, você adora, você obedece, porque tudo isso vai redundar em vida boa para você. Você se dedica às coisas de Deus, porque tudo isso vai redundar em felicidade real. Tudo isso vai redundar em esperança. Até porque Deus disse que não quer que tudo seja voluntário, né? Que toda a nossa dedicação a Deus seja voluntária. Porque o amor não é obrigatório. O amor não é obrigado. O amor é desejado, é voluntário. O amor é querido, é quisto. Tá? Então, na lógica do Evangelho de Cristo, a fé procede de humildade, fé é reconhecimento de que não há em nós merecimento algum, fé é consciência de quem é Deus, e fé é consciência de quem você é. O centurião, ele tem consciência de quem é Jesus, porque quando ele diz, eu tenho pessoas sob minha autoridade, ele está reconhecendo a autoridade de Cristo, o poder de Cristo, ou seja, ele tem consciência de quem Jesus é, a ponto de dizer, basta uma palavra, e meu servo ficará curado, porque eu sei o que é isso. Eu sei o que é ter autoridade. Eu tenho autoridade sobre os homens. Eu digo, vai, ele vai, vem, ele vem. E agora, Senhor, o Senhor não é digno, eu não sou digno de recebê-lo na minha casa, mas o Senhor pode simplesmente dar uma palavra, meu servo vai ficar curado, porque o Senhor tem poder, porque o Senhor tem autoridade. Fé é reconhecimento de quem Deus é. Quem é Deus? Então essa fé simples do Evangelho é saber quem Deus é. E Deus é esse Senhor dos exércitos, poderoso, cheio de majestade e glória, que pode reverter qualquer situação no mundo inteiro. Não há nada que Deus não possa fazer, mudar. Não há nada. Não há ninguém que tenha sido esquecido por Deus. Não há ninguém que não possa ser abençoado por Deus. Não há ninguém que Deus não conheça. A Bíblia diz que Deus conhece as estrelas pelo nome. Imagine a gente. Deus conhece as estrelas pelo nome. E todos nós, é claro, Deus sabe pelo nome. Então, fé é consciência de quem é Deus. Quando eu descubro quem é Deus, eu tenho que ter fé. Quando eu descubro quem é Deus, eu tenho que me render. Quando eu descubro quem é Deus, eu tenho que acreditar.
Fé é consciência de quem é Deus. Fé não se ampara no que eu faço, né? Mas nem no que eu tenho. A fé não se ampara no que eu faço, nem no que eu tenho. Certo? A fé não se amparou na vida do centurião, naquilo que ele fez. Ele ajudou a construir a sinagoga. Mas ele não se apoiou nisso para ter fé. A fé dele não se apoiou nisso. A fé dele não se apoiou no fato dele tratar bem todos os judeus ali da convivência, da comunidade dele. Ele não se amparou nisso, não se apoiou nisso para ter fé. A fé dele se apoiou no fato dele saber que Deus tinha poder e autoridade. E que Deus era Senhor. Deus era Deus. Jesus era Deus. Então a fé não se ampara no que eu faço, nem no que eu tenho. Certo? Porque o que você tem e o que você faz é porque Deus permite que faça e te deu para fazer. Então, cuidado. Fé é respeito e devoção a Deus. O centurião tem uma devoção por Jesus, porque ele ouviu falar de Jesus. O centurião tem um respeito por Jesus, a ponto de não se julgar digno de recebê-lo em sua própria casa. É um respeito, é uma devoção, é uma admiração, é uma fé tremenda que ele tem. E Jesus fica admirado. Fé é desprendimento, certo? O centurião ajudava o povo sem esperar nada em troca. O centurião ajudava o povo sem esperar nada em troca. Então, fé é desprendimento. Leva-nos ao desprendimento. A fé do centurião, que causa admiração em Jesus, tem tantas características que são todas elas resumidas numa palavra: simplicidade. Ele é Deus, eu não sou nada, eu creio nele e vou a ele com confiança. Não precisa da complexidade que as religiões imprimem sobre a relação de fé que se incentiva a ter com o seu Senhor, certo? Com as pessoas e o seu Senhor. A fé que agrada a Deus é em benefício do próximo e não em benefício benefício próprio. A fé que agrada a Deus é em benefício do próximo e não em benefício próprio. Ou seja, o centurião teve essa fé admirável, não para benefício próprio, para si mesmo, mas para um servo dele. O servo. Não era o filho. Era um servo. Uma pessoa que ele gostava, mas era servo. E ele queria que o servo ficasse curado. E ele, então, crê em Jesus admiravelmente, em benefício do servo. Isso é incrível, porque a fé simples do Evangelho, ela nunca é em benefício próprio. Ser beneficiado pela fé, pela relação que temos com Deus, é consequência, porque nós devemos servir a Deus em benefício do próximo, porque o mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Então, a fé que agrada a Deus mobiliza pessoas para o bem de quem se ama. Quantas pessoas foram mobilizadas por esse centurião para que o servo dele fosse curado? Ele manda os seus funcionários irem lá falar com Jesus. Mobilizou pessoas. Vão lá e falem com ele sobre meu servo. Ele mobiliza pessoas. A fé simples e genuína mobiliza pessoas para alcançar uma bênção que não é em benefício próprio, mas em benefício do próximo. A fé simples, a fé altruísta, a fé para o outro, essa é a fé que agrada a Deus. A fé que não é cheia de rituais, mas que parte de um conhecimento pessoal, de não merecimento, de pequenez, de necessitado, e de um conhecimento de Deus, de todo que é poderoso, que é grandioso, que é maravilhoso. Certo?
Qual a aplicação que a gente pode ter, então, disso aqui, depois de todas essas coisas, essas reflexões sobre fé? Primeiro, nós não podemos nos julgar digno do favor de Deus. Nós não somos dignos do favor de Deus e, embora não possamos e não devamos nos julgar dignos do favor de Deus, nós podemos ir até Ele com confiança. Você pode ir a Deus com total confiança de que Ele vai atender a sua oração, ao seu pedido, mas você tem que ir como o centurião foi, não se julgando digno de nada. Por isso que é absurdo as pessoas dizerem que determina, que reivindica, que toma posse. Isso não está no Evangelho. O Evangelho é simples. E o interesse nas coisas complexas dessa vida faz com que as pessoas vivam procurando jeito, certo, de justificar sua fé, sua vida. E não é por aí. Certo? Bem-aventurados são os humildes. Então, você pode ir com fé. Pense nessa história do centurião e diga: eu vou a Deus com fé. Eu vou a Deus confiante. Mas vou a Deus também sabendo que não mereço nada. Então, não se julgue digno do favor de Deus, mas vá a Ele com confiança, pois você não será rejeitado. Não será rejeitado. Creia que Ele tem poder para mudar a situação que você está colocando diante dele. Você não vai ser rejeitado por buscar Deus, mas você não pode ir a Deus se achando melhor do que é, certo? Você tem que ir sabendo que você não merece nada, que nós não merecemos nada. Segundo, vá a Deus por alguém. Se você só vai a Deus por si próprio, se você só tem procurado Deus para benefício próprio, essa fé está longe de ser a fé que agrada a Jesus. Mas vá a Deus em benefício do outro. Por quê? Porque a fé do centurião, a gente pode dizer que atendeu aos pré-requisitos do resumo dos mandamentos. Amarás ao Senhor de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. O que o centurião fez? Creu em Deus de todo o coração, confiou em Deus, reconheceu o poder de Deus, a autoridade de Deus na pessoa de Jesus e amou o seu servo como se fosse ele mesmo. Ele foi a Jesus em benefício do seu servo. Certo? Isso é lindo. Isso é lindo. Então vá a Deus por alguém, tenha fé de verdade por alguém, que não seja sua esposa, seu filho, que não seja seu pai, seus irmãos ou um amigo achegado. Tenha fé intencional por alguém, por exemplo, que você não gosta lá no seu trabalho. Alguém que está pisando no seu calo que, sabe? Se você quer ser diferente, você deve ter fé por alguém que você não tem afeição. Alguém que precisa. Certo? Então tenha fé por alguém. Atente. Fique alerta para a necessidade dos outros e tenha fé para servir. Se dispõe a colocar-se diante de Deus em benefício dos outros. Certo? Tenha fé para servir. Não a si próprio somente, mas servir aos outros, né? Deus sabe do que você precisa enquanto você cuida do que os outros precisam. Deus sabe do que você precisa enquanto os outros, né? Enquanto você cuida do que os outros precisam. Cuide dos outros, cuide das pessoas. Cuide de quem está perto, cuide de quem está longe. Né? Tenha fé. Até porque, gente, eu fico desconfiado da fé que ela é somente em benefício próprio. Eu não estou acomodado nessa situação, eu estou inquieto nessa situação em que estamos vivendo. Eu estou, de certa forma, preocupado, não que minha preocupação vá resolver qualquer coisa ou mudar a vida de alguém, mas, de certa forma, preocupado e procurando o que fazer,
como fazer, sabe? Porque eu não posso pensar assim, eu tenho Deus no meu coração. Eu falei do evangelho para muita gente aí, tá todo mundo aí de boa achando que tá tudo bem. E o bicho vai pegar porque Jesus vai voltar. E eu não quero mais saber, não. Eu já tenho o meu. Isso não é um pensamento correto. Eu não creio que ninguém pense isso assim claramente, mas todo mundo, muita gente age assim, certo? Age acomodado porque acha que tem fé. Eu não acho que a fé genuína, verdadeira, deixa a gente acomodado. Eu não acho que a fé genuína, verdadeira, deixa a gente nessa circunstância quietinho, acomodado, numa zona de conforto. Eu não acho. Eu discordo que a fé genuína, verdadeira, certo? Deixa uma pessoa que se diz crente, que se diz uma pessoa de fé, ficar acomodadinho, esperando só a chuva passar. Para mim é muito estranho que você, como cristão de verdade, se você é, como diz Paulo, se é que a fé está em ti, né? Se é que crês, eu discordo que essa fé, que você fique aí acomodado, só esperando como todos os outros a chuva passar, para poder retomar a vida normal. Acho que a fé cristã verdadeira e genuína, ela incomoda, ela futuca, ela mexe com a gente. Ela mexe de tal forma que você ama o próximo. E ao amar o próximo, você se preocupa. Se preocupa com o que vai acontecer com as pessoas se Jesus voltar hoje. O que vai acontecer com as pessoas se a liberdade religiosa começar a ser poldada nesse país? Como o ministro já está falando aí, que vai restringir poder de abuso religioso, ou punir, ou criminalizar poder, abuso religioso, sei lá o que ele quer dizer com isso. Não tenho a menor ideia do que ele está dizendo. O que vai acontecer com as pessoas? Todo mundo aqui e na nossa comunidade tem algum parente, alguma pessoa próxima que não tem ainda uma experiência com Deus. E você está quieto. Eu não creio que a fé cristã genuína, verdadeira, deixa a gente acomodado, como eu tenho visto muitos cristãos acomodados. Porque está no bem bom, porque tem um salário garantido, porque a despensa está cheia, sabe? Porque tem um cantinho para se refugiar. Tenho visto muita gente acomodada, sem cumprir a missão, sem falar de Deus, sem se doar, e só tentando se proteger do coronavírus. Você precisa proteger todos do inferno. Se for possível, pregar para todos. Orar por todos. Se for possível, cuidar das pessoas. É uma prova de amor falar para as pessoas o quanto Jesus a ama. É uma prova de amor. Se expor. Se expor. Não ter vergonha de Cristo. Eu não creio que a fé cristã genuína, embora simples como ela é, que é simples mesmo, não tem símbolo, não tem nada. Creio, Jesus morreu na cruz, você crê. É simples. Eu não creio que essa fé nos leva à acomodação. E eu fico triste com a acomodação de muita gente. Mas é muita gente acomodada. Muita gente acomodada. Tá muito tranquilo, né? Achando que não vai acontecer nada, que tá tudo beleza, que o... Mas o mar pode pegar fogo a qualquer hora, viu? Deus sabe do que você precisa, enquanto você cuida dos outros, né? Do que os outros precisam. A fé do centurião ia na direção de Deus e do próximo. Isso agrada a Deus. A fé do centurião, ela ia na direção de Deus e ela ia também na direção do próximo. A fé do centurião, ela não vinha na sua direção pessoal.
A fé do centurião foi de dentro para fora. Foi para Cristo e foi para o servo dele. Essa é a fé. Essa é a fé que nós precisamos ter. A fé que se volta para o outro. A fé que se dedica ao outro. A fé que não se acomoda. A fé que se entrega e se rende a Deus. A fé que se expõe. A fé que se sacrifica. A fé que ama e que não vive sentado na zona de conforto. Muita coisa está mudando no mundo. E eu acho que uma coisa que vai mudar muito é que toda a estabilidade que as pessoas julgam ter vai ser abalada. Toda a estabilidade que as pessoas julgam ter será abalada. Porque as pessoas vivem construindo seus castelos e achando que estão seguras. Como o homem que colheu muitos cereais, colocou dentro de seus celeiros e disse: pode descansar, minha alma, pois tem à vontade. Aí o texto continua dizendo: louco, louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que é que você tem preparado para Deus? A fé do centurião, ela foi na direção de Deus, crendo que Deus tinha poder, crendo que Deus poderia apenas com a palavra curar seu servo. E ela foi na direção do seu servo, horizontal, vertical e horizontal. A fé não veio para si, mas ela foi para fora. A fé tem que ser uma força para fora. A fé tem que ser uma força que te lança na direção do outro. A fé tem que ser uma força que te lança na direção de Deus. E tem que ser uma fé simples. Creia e evidencie a sua fé com os frutos de amor ao próximo, de dedicação, com os frutos de devoção a Deus, na direção de Deus e na direção do próximo. Nós precisamos dessa fé simples. E eu quero reafirmar que eu não acredito na fé que nos leva à acomodação. Eu acredito na fé que nos incomoda. Que nos incomoda, porque nos leva a amar. A amar o próximo. A Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que Deus te abençoe, que essa simples reflexão desperte e desafie você para vivenciar uma fé em prol dos outros. Enquanto você